Que seria essa categorização? Na verdade, a gente precisa classificar os riscos, né, de acordo ali com a nossa estrutura analítica de risco, nossa EAR, certo? Para a gente verificar a origem desse risco e principalmente, claro, para a gente saber da onde, será que é um risco técnico? Será que é de gerenciamento que aconteceu? É do comercial? É um risco externo? É um risco do cliente? A gente precisa primeiro identificar de onde que veio esse risco e, consequentemente, a gente precisa direcionar, certo? Então, uma vez identificado esse risco, aconteceu esse risco, a gente vai precisar dar tratamento para esse risco. Então, a gente precisa saber, né, a origem para a gente direcionar aí as respectivas tratativas para esse risco. Então, se esse risco foi lá no comercial, a gente vai ter que chamar aí o pessoal do comercial para estar conversando com relação a esses riscos que estão ou aconteceram, ou estão na iminência de acontecer, eh, ou até mesmo saber ali, planejar as respostas a esses riscos, beleza? Então a gente vai precisar direcionar aí, né, as respectivas tratativas para esses riscos, beleza? Então eu montei aqui uma simples, né, uma estrutura analítica de risco bem simplificada, de 3 níveis. Então o primeiro nível, justamente aqui a gente normalmente coloca, o nome do projeto, em seguida aqui a gente vem para o nível 1, que aqui eu coloquei cinco colunas, você pode colocar mais ou menos conforme você achar, coerente, né, e aqui também novamente, aqui é um exemplo didático, são, eh eh colunas, né, que eu coloquei que são áreas, vamos dizer assim, origens que eu coloquei, da onde que vem esses riscos como um exemplo aqui, beleza? Então eu coloquei aqui riscos técnicos. Dentro de riscos técnicos, o que poderia acontecer? Coloquei só 3, mas poderia colocar aqui 10, 20, 30 riscos dentro da parte de riscos técnicos. Por exemplo, a gente pode ter erros técnicos, né, errar ali no cálculo, errar no desenho, errar, enfim, na lista de material, podem acontecer erros técnicos. Você pode ter uma equipe inexperiente, certo? Não, talvez, não com a competência para aquele porte de projeto, para aquela complexidade de projeto. Você pode ter o risco também, por exemplo, a ameaça de interfaces multidisciplinares, legal? Você pode ter problema de comunicação entre a elétrica e a mecânica é civil, enfim, a civil com instrumentação, enfim, pode ter ali problemas de comunicação, problemas de relação, né, dessas interfaces técnicas. Dentro de gerenciamento, por exemplo, um segundo, pacote que eu coloquei aqui, gerenciamento com riscos com relação a gerenciamento. Talvez, como eu falei, erros de estimativa de durações nas atividades, talvez um erro de, esquecer alguma entrega dentro da EAP, erro talvez ali de colocar uma data, subestimar uma atividade, você errar em colocar um prazo muito apertado para essa atividade. Você pode ter problemas de comunicação, você pode, por exemplo, definir todos os critérios de projeto, toda a parte de qualidade do projeto e não fazer uma comunicação adequada para a equipe. Você pode ter problema de comunicação, de estar se comunicando com a obra de uma maneira errada através, enfim, através aí de e-mails que você não copia as pessoas corretas, você manda talvez uma documentação vamos dizer assim, fora de especificação, você pode ter um problema de comunicação de estar mandando, documento desatualizado ou até mesmo recebendo documentos desatualizados em engenharia básica, utilizando ali no projeto de detalhamento. Enfim, pode ter diversas falhas aí de comunicação, pode ter falha de metodologia, ou seja, a metodologia de gerenciamento de projetos, ela não está adequada, né, para essa complexidade de projeto, para esse porte de projeto, porque uma coisa é fazer gerenciamento de projetos ali para 50 pessoas, né, uma equipe de 50 pessoas, a outra é fazer uma equipe para 500 pessoas, certo? Então o projeto é muito maior, a complexidade do projeto é muito maior, então a metodologia para o gerenciamento, ela precisa ser sim adequada dependendo, do porte e também da complexidade dos projetos. E também, dependendo como é que for aí, cada setor tem uma forma de tratar os seus projetos. O óleo e gás tem uma forma, o papel celulose tem outra, o etanol com certeza tem outra, beleza? E aqui eu coloquei mais algumas colunas, né? A gente pode ter riscos comerciais, certo? Como multas contratuais, é um risco. A gente pode ter uma ameaça. A gente pode ter problemas aí com eventos de pagamento, que pode ser um risco se você não entregar determinados documentos dentro de um prazo específico.
né, determinado pelo cliente, ele pode bloquear o teu pagamento. Então isso aí você não tem receitas, né, você não tem dinheiro entrando no projeto, pode ter problema aí, né, de fluxo de caixa. Você pode ter problema, por exemplo, um risco comercial de terceirizações, você contratar um fornecedor que não atenda talvez os requisitos de qualidade, que não atenda os prazos, um fornecedor que não esteja talvez financeiramente bem seguro, né? Então, existem aí esses riscos também. Pode ter riscos externos, que é externo à organização, né, que está fazendo o projeto, por exemplo, legislação e regulamentação pode alterar durante o projeto, pode acontecer que aconteça esse risco, a taxa de câmbio, o preço do dólar, preço do euro pode estar mudando, certo? Pode estar ali impactando principalmente em materiais importados, então você pode ter esses riscos. Clima, como a gente citou aqui um exemplo, né? Você pode ter o clima ali, talvez dependendo aonde que você faz o projeto, né? De determinada região, você pode ter ali, claro, você consulta, né? Os índices da quantidade de chuva, certo? De pluviométrico da região, mas pode acontecer que naquele determinado ano chova mais do que o esperado, ou chova menos do que esperado, aí, enfim, dependendo do tipo de projeto, pode causar sim problemas de atraso na sua obra, certo? E por fim, ali eu coloquei um último exemplo com relação a riscos no cliente. Como a gente está falando aqui em engenharia de detalhamento, existe a engenharia de detalhamento, ela depende totalmente aí da engenharia básica, né, do FEED, né, engenharia projeto executivo depende totalmente da engenharia do FEED, né, dos fluxogramas, listas, as especificações técnicas dos equipamentos para fazer a engenharia detalhada. E uma vez que existam atraso nas definições, falta, né, atraso ou inconsistência das informações da engenharia básica, com certeza aí vai impactar sim, vai ter o risco de afetar o projeto de detalhamento, empurrando os prazos também para frente, ou muitas vezes talvez a engenharia de detalhamento tendo que absorver esses atrasos da engenharia básica, certo? Aí você vai ter que gastar com homem-hora, com hora extra, talvez aumentar a equipe, talvez fazer mais terceirizações, enfim, vai ter mais pressão dentro do projeto. Quando você coloca mais pressão com relação a prazos, aí existe, aumenta a chance, né, de errar, né? Você começa a fazer mais rápido as coisas, talvez você torne ali um pouco displicente com relação à qualidade, começa a dar problema de qualidade, enfim, existem esses riscos, né? E por fim, pode ter aí até, de certa forma, uma instabilidade contratual, certo? Pode acontecer de você, e já aconteceu inclusive comigo, eu estar gerenciando um projeto, você está ali a 50%, 50, 60% do projeto e o projeto vai ser cancelado no meio da engenharia o projeto vai ser cancelado, não vai ser implementado, certo? Então acontece ali que você tem que soltar a caneta, para tudo, e aí como é que faz, certo? Todos os recursos que você comprou, talvez computadores, licenças ali para fazer o projeto com 100% e você para, né, com 50%, você não tem receita, aí realmente entra uma discussão ali contratual que leva ali um tempinho, mas na verdade ali sempre chega a um acordo comum entre as partes, beleza? Mas existe o risco sim, de às vezes, dependendo aí do cliente, de você ter o projeto interrompido, enfim, por diversas situações aí que aconteçam aí no mercado que está acontecendo esse projeto, legal? Então aqui a gente trouxe aí uma categorização dos riscos, a gente precisa classificar, então justamente para a gente saber qual é a origem, né, para a gente dar direção para essas tratativas, né, para a gente saber em qual departamento, né, a gente precisa ali fazer principalmente a questão do planejamento aí das respostas aos riscos.